Agora a gente vai falar sobre como os brinquedos, eles podem criar laços e memórias afetivas importantes. Trabalhar com essa nostalgia tem feito muito sucesso de vendas nas lojas e por isso a gente vai discutir aqui como investir em brinquedos que incentivem a convivência familiar e despertem essas memórias. E a gente trouxe especialistas para conversar com vocês sobre o tema. Então eu convido ao palco a doutora Cíntia Moura, proprietária da Terapia Criativa. Vem cá, Cíntia. A Cíntia já vem com brinquedos na mão aqui. Prazer, viu? Fique à vontade. Aqui eu vou sentar para mediar. Pode sentar aí. E convido também a Samira Detoni, gerente de inovação da Xalingo. Bem-vinda. Prazer, Samira. Muito bem, podemos sentar aqui. Antes de mais nada, eu quero dizer que é um bate-papo. Então, vou mediar, mas fiquem à vontade para complementar uma resposta da outra e tudo mais. Mas já para começar, eu quero já perguntar para as duas. Qual foi o brinquedo que marcou a infância de vocês e por quê? Vai começar, Samira? Qual o brinquedo que marcou a minha infância? Bom, eu trabalho na empresa do brinquedo que marcou a minha infância, né? Que é o Brincando de Engenheiro. Ele é muito atemporal. Eu me lembro de brincar muito com meu pai, que é engenheiro. Então, a gente tinha vários e ficava construindo inúmeras coisas. E esse é o brinquedo que marcou a minha infância. E eu, curiosamente, ia dizer a mesma coisa, hein? Xalingo, né? Brincar do Pequeno Engenheiro, né? Mas eu tenho um outro também que eu gosto muito e que eu uso até hoje, a versão nova da Estrela, o Gênios. Porque ele era desafiador, né? E assim, tem a ver com o que eu faço hoje também, que é produzir coisas que desafiam, né, a inteligência, a criatividade das crianças. Então, foi o Gênios que me marcou. Quando a gente fala de memória afetiva com brinquedo, né, por mais que eu esteja perguntando aqui para vocês, eu tenho certeza que passou na cabeça de todo mundo aqui aquele brinquedo, né, que marcou a infância. A gente tem essa conexão. A forma como as crianças hoje criam laços com os brinquedos mudou das gerações passadas para agora? O que vocês acham? Olha, eu acho que mudou bastante, não só pensando na minha infância, quando eu comecei como psicóloga há 30 anos atrás, as coisas que interessavam as crianças são muito diferentes das que interessam hoje. E aí requer da gente profissional, né? Não só da minha atuação como psicóloga, mas também da minha atuação como empresária, né, do setor, pensar nessa nova forma de brincar das crianças. Então, há 30 anos atrás, eu conseguia fazer as crianças brincarem na terapia, por exemplo, com fazendinha, né, o boizinho, a vaquinha, né? Hoje, as crianças olham para isso e torcem o nariz. Então, a forma de brincar mudou bastante, mas não quer dizer que a gente não possa resgatar coisas, né? Com repaginadas, por exemplo, para trabalhar as interações, né? Eu concordo que mudou, e eu acho que mudou também a forma como nós, adultos, estimulamos a criança. Eu acho que a gente vive numa era que a gente tem muitas opções, menos paciência, e aí talvez a forma como a gente queira criar, né, e brincar, sentar no chão, estimular a criança. A gente tem falado muito na Xalingo sobre open toys, né? Aqueles brinquedos que não têm inúmeras possibilidades. E eu acho que quanto mais a gente conseguir estimular e levar a criança a criar a partir de um brinquedo, aí a gente pode talvez mudar a forma como ela se conecta com ele. E é isso que a gente vem buscando fazer. A gente falou de passado, de presente e os brinquedos do futuro. Será que eles vão conseguir se conectar, criar memórias afetivas nessas crianças, ainda mais com a questão das telas e das tecnologias tão pujantes?
Olha, eu penso que está existindo, até escutei agora o finalzinho, né, da Célia falando sobre o crescimento dos educativos. E o meu ramo, ele fica ali entre educativos e terapêuticos, né, que é uma outra pegada, mas é uma pegada também em relação a estimular a interação. Eu costumo dizer que a terapia criativa é old fashion, né? Porque ela é aquele tipo de brinquedo de você colocar o tabuleiro no chão, sentar na frente da criança, olho no olho, para a gente rir junto, né? Para a gente se divertir junto. E às vezes né, os pais podem participar também disso, desse retorno a brincar com brinquedos de verdade, né? Com brinquedos que são... até uma edição anterior aqui que eu me deparei da Abrindo aqui na arena, escutando as palestras, com a expressão brinquedos online e brinquedos offline. E eu não gostei muito, porque acho que o nosso brinquedo real não precisava ser nomeado em comparação ao online, porque ele já existia antes, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é um retorno importante, interessante para a gente que trabalha no ramo, né? De estimular a interação, e é isso que vai criar a memória afetiva, né? O estar junto, o rir junto, o lembrar de coisas que eu brinquei com meu pai, com a minha mãe, e que fizeram diferença na minha vida. Na Xalingo, vocês pensam no brinquedo do futuro? Criando essas memórias afetivas? A gente pensa em como que a gente pode levar a experiência do brincar cada vez mais. Porque o que a gente, né, como ser humano, né, não só as crianças, o que a gente lembra são de experiências. Então, como que a gente pode criar essa experiência através da conexão, seja no sentar no chão, seja os blocos pedagógicos, né, os blocos da Xalingo que tem inúmeras possibilidades e inúmeras habilidades de dizer, a gente trouxe ele aqui também, então, para todo mundo lembrar. E é isso, a gente pensa no futuro observando o presente, o comportamento, que são os insights que a gente tem, e tentando estimular cada vez mais. Ontem a gente estava falando com uma neuropsicóloga que disse que essa geração, ela desenvolve menos sentidos, né? Porque a tela é o ouvir, pouco do tocar, e que para estimular o cérebro a gente precisa estar em contato com os 8 sentidos, né? Então, dentro da Xalingo a gente quer isso. Estimular todos esses 8 sentidos para que a criança possa criar memória afetiva, mas também desenvolver a sua criatividade, a sua inteligência e todo o seu potencial. Posso dar Lógico. um pitacozinho, né? Por exemplo, quebra-cabeças, né? Alguns pais falam assim, eu não ofereço quebra-cabeça porque ele não vai se interessar. Eu falei, como você sabe que ele não vai se interessar? Não é? Então, ofereça o quebra-cabeça. E aí você vê algumas crianças de 8, 9 anos com dificuldade de montar quebra-cabeças de 30 peças. Porque no tablet você vai empurrando e as peças se encaixam. Eu não tenho que raciocinar. E aí o mais legal das memórias afetivas foi depois os pais falando, nossa, agora eu tive que comprar outros, porque ele achou tão legal, né? Porque o senso de competência é outro, né? Eu consegui fazer, né? É um desafio concreto, que é muito diferente do desafio digital. É lógico que o digital tem suas vantagens, né? E agregam algumas coisas ao mesmo tempo que também prejudicam outras. Mas nada substitui o bom e velho brinquedo que pega na mão, né? Curioso você comentar isso de, a criança não vai se interessar. Mas primeiro tem o fato de tentar, e tem o fato de ensinar, porque realmente pode ser que ela não se interesse, mas se a gente não sentar, não ensinar ela a se interessar, não vai se interessar. Então tem também um pouco ali de um esforço, né, do adulto para poder dar esse empurrãozinho. Vocês concordam? Bastante, né? Por exemplo, como eu sou psicóloga, né, de formação, a gente às vezes orienta, né? Vamos brincar junto aqui. E aí o pai está ali dizendo, não é aí. Não, ele está só colocando restrições, não é? Aí vai ficar chato brincar. Então eu digo, não, vamos trocar isso, não é? O azul com azul, isso, você conseguiu. Não é? É diferente você brincar sendo elogiado do que você brincar sendo criticado. Porque brincadeira também não tem certo e errado. Brincar é brincar, não é?
Eu posso mudar a forma de brincar, pegar um brinquedo que tem uma proposta e brincar de outra forma completamente diferente, não está errado. Né? Então, às vezes, os pais também têm muito assim, não está brincando errado. Não está brincando errado, não existe isso. Né? Se está brincando, já está valendo, né? Está valendo, né? A gente comentou ontem também que brincar é um direito da criança, né? Eu acho que daí a gente no Xalingo tem procurado se comunicar com o pai, trazendo toda essa experiência que o brinquedo pode proporcionar de uma forma de entregar os benefícios, né? A gente tem sentido agora dentro do stand que a gente fez de uma forma mais intuitiva e mostrando todas as habilidades, seja habilidade espacial, planejamento, motricidade. E como a gente tem recebido comentários, nossa, que legal, eu não sabia que esse brinquedo podia fazer isso. Nossa, que legal, minha filha vai amar. Então, eu acho que é tornar visualmente atrativo para a criança e tornar interessante contar essa história para os pais de quantos benefícios os filhos vão estar recebendo brincando com esse brinquedo, né? E aí levar isso, e até a questão não tem, né, uma brincadeira errada. Se a criança tem a criatividade, a gente tem que estimular a criatividade. Certo ou errado é muito relativo, né? Então, no brinquedo. E aí, por isso que a gente fala dos open toys, né? Que é a brincadeira aberta. Então, a criança pode brincar do jeito que ela quiser e está tudo bem, né? Brinquedo da Xalingo até tem pouco manual, a não ser que demande uma montagem, para que ela se experimente da forma como ela quiser. Cíntia, pensando aqui no desenvolvimento emocional das crianças, qual que é a importância do brinquedo? Olha, o brincar, ele desenvolve várias competências, né? Desde as competências cognitivas e motoras, né? Por exemplo, eu conseguir colocar uma pecinha em cima da outra, não é simples, né? Para a gente que é adulto, é simples, mas pega ali uma criança de 3 anos, 4 anos, é um desafio para ela, né? Porque ela ainda está desenvolvendo a coordenação olho-mão, né? Essa coordenação motora mais fina. Então, tem tanto esta vantagem quanto a vantagem cognitiva. Vamos aprender, né, como se faz e vamos aprender brincando. E, alvo da nossa discussão aqui, também tem as vantagens socioemocionais. Né? Uma criança brincando com outra criança precisa aprender a esperar a vez. Né? Não é só a vez ainda, agora é a vez do coleguinha. Né? Precisa aprender a respeitar, né, esse direito do outro. Tem a empatia. Né? Então, o dele não deu certo. Então, tá bom, vai outra vez. Né? Não, você está se ferrando. Então, não é assim que brinca. Desse jeito a gente perde o amigo. Né? Vamos brincar na empatia. Então, o brincar, ele estimular a socialização, né? Quando a gente, mesmo com os pais, brincar com os pais, já tem alguma vantagem em relação ao ensino de instruções, né? Seguir alguma instrução, mesmo que o brinquedo seja mais aberto, tem uma instrução inicial de como começar. Né? Brincar com outras crianças, para estimular também esse respeito ao outro. Né? E o brincar sozinho, que hoje as crianças também estão com muita dificuldade, né, dos momentos de tédio. Estou entediado, né, não sei o que fazer. Tanta coisa para a gente brincar sozinho, né, para se entreter sozinho. Hoje tem os livros de colorir. Né? Na minha época também tinha as bonecas que a gente costurava de pano. Né? Eu já vi algumas versões de brinquedo disso também, que eu acho bem interessante, que é o brincar sozinho. Eu me entreter comigo mesmo, enquanto eu ainda não posso me entreter com outra pessoa, não tenho acesso, né? Estou viajando ou alguma coisa assim. Então, tem muitas vantagens em relação ao desenvolvimento, além de os brinquedos para profissionais, que é isso que a gente está discutindo aqui, né? Novas categorias dentro das lojas, é você ter esse brinquedo que vai atender um profissional que atende crianças, para ensinar algumas competências específicas em que a gente consegue usar o brincar até para avaliar o desenvolvimento da criança. Né? Se eu pego, por exemplo, um brinquedo de construir, e com uma criança de 5 anos que não consegue, eu já consigo saber que ela está muito atrasada. Porque a criança vai desenvolver isso aos 3 anos, por exemplo. Né? Então, aos 4, você ainda dá uma chance para ela, mas aos 5, ela já tem que apresentar essa competência. Né?
Pensando que o tempo de qualidade entre as famílias, né, está cada vez mais escasso. Samira, como que a Xalingo adapta os seus brinquedos para que consiga se conectar com as necessidades das famílias? Observando. A gente observa bastante, tanto é que a gente tem uma linha que a gente chama linha de desenvolvimento, que é focada para crianças com TDAH, TEA, dislexia, mas também para todas as crianças, e ela é o sucesso agora do nosso estande, que ela estimula memória, foco, concentração. Então, eu acho que é isso, né? Esse tempo de qualidade em que a gente vai estar de forma lúdica. Tem até, vocês estavam, né, a doutora Cíntia estava falando das emoções, né? A gente tem um quebra-cabeça que fala de emoções. A gente tem um livro em que a criança pode contar para os pais como é que foi o seu dia, através de imagens. Tem um painel de atividades que o pai e a mãe podem estar, o responsável, tio, tia, Dinda, pode estar ali colocando todas as atividades. E tem a trilha como se fosse um jogo e a criança vai colocando e vai vendo a sua evolução durante o dia. Então, olhando para o dia a dia e tentando traduzir em brinquedos para que seja sempre de uma forma lúdica essa interação. Então, o painel, para mim, é um dos mais legais, assim, porque ele fala muito, né? A mãe está ali, o pai está ali, e aí, já arrumou a cama, já fez a tarefa, e aí a criança vai ali, vai pontuando, e aí no final do dia ela tem a recompensa, ela tem a chegada. É uma forma de estimular esse tempo de qualidade, que às vezes é escasso, mas se tiver qualidade, a quantidade fica em segundo plano. Deixa eu falar uma coisinha rapidinho aqui em relação a essa questão do painel de atividades, né? Um dos materiais que a gente tem na terapia criativa aqui para pais e filhos é esse material aqui, pode ou não pode, né? Então, é uma brincadeira entre pais e filhos, tem uma lista de coisas e tem 4 alternativas. Eu posso, eu não posso, eu já posso, eu ainda não posso. Então, por exemplo, aparece lá a cartinha, namorar, ainda não pode, né? Lavar a louça, aí a criança vai dizer lá, não pode, a mãe fala, já pode sim, né? Então, aí eles vão, cada um vai jogando ao mesmo tempo e a gente vai comparando, né? Se eles estão alinhados, se eles estão pensando a mesma coisa, e a gente consegue trabalhar essas questões de competência, de autonomia e de tarefas de rotina de um jeito mais lúdico, né? Limpar o cocô do cachorro, a criança põe lá, não pode. Pode, claro que pode, o cachorro é seu, né? Então a gente vai brincando sem sair briga para definir, né, tarefas, rotinas e liberar mais autonomia, porque às vezes acontece o contrário também. A mãe coloca lá, não pode não, né? Esses dias uma mãe lá estava, pode limpar, passar aspirador na casa? Se a criança tiver lá uns 8 anos, daí o pai falou, não pode. E a criança tinha colocado, já pode, né? Eu falei, por que não pode, né, pai? Ah, porque vai quebrar. Eu falei, não. Ok, mas se você ensinar, né, e quebrar coisas, estragaria até na sua mão, né? Então, assim, às vezes os pais também não dão autonomia com esse, né, com esse receio. E aí um brinquedo, uma discussão assim, pode tanto ajudar em casa, né, a definir o que já pode fazer para colaborar, né, na rotina familiar. Muito interessante. A gente queria voltar um pouquinho na questão das telas. A gente fala bastante das telas, mas sempre pensando na criança. Só que a criança, ela copia o adulto, né? Ela é uma esponja do adulto. Então, se ela está lá entediada e vê o adulto na tela, a tendência dela é achar o quê? Que a tela é bacana. Com essa contextualização aqui, vocês acreditam que a responsabilidade de criar memórias afetivas, criar os laços, né, essa nostalgia ali num futuro com um brinquedo, é de responsabilidade do adulto? Com certeza, né? O adulto é o responsável, vamos dizer assim, o adulto é o adulto da situação, né? Então ele tem que agir como adulto e dar o modelo, né, de como fazer, qual é o tempo que eu posso me restringir do acesso à tela para estar junto. Porque o tempo junto não é um tempo perto, né? A gente pode estar perto, mas não estar junto.
Então, isso é muito importante. A gente tem um material, eu não trouxe aqui para mostrar, mas já convido a passar lá no stand, conhecer, né? É o Desconecta, que é um material também que a gente pode usar, pais e filhos, e é cheio de desafios para deixar o digital de lado por um tempo, né? E o que nós vamos fazer nesse tempo, em família, fazer juntos, né? Porque às vezes falta até as ideias, né? Mas vamos fazer o quê? Vamos ficar um olhando para a cara do outro? Então, se está nesse nível de olhar um para a cara do outro, é porque está faltando, né? Ideias de interação que podem ser afetivas. Então, isso também pode ser de responsabilidade do adulto, sim, fazer esse controle. E a Sociedade Brasileira de Pediatria tem toda uma definição, que a gente, na área da psicologia, concorda também, do tempo de tela, né, recomendado para cada faixa etária. E até os 2 anos é 0 tela. E a gente já vê os bebês, né, sendo entretidos com telas, quando a gente já sabe que tem um impacto prejudicial sobre o desenvolvimento. Acho que a doutora Cíntia falou tudo, né? Mas é isso, a gente concorda. A tela é um caminho sem volta, né? Não tem como a gente negar nós, né? Mas acho que é isso, é ter essa responsabilidade, é educar pelo exemplo, com certeza. E é por isso que a gente tenta cada vez mais, como Xalingo, conectar com esses pais e trazer cada vez mais a experiência, né? A gente mudou completamente o nosso stand, né? Vou aproveitar também e fazer um convite para quem ainda não foi. Tem muito desse apelo nostálgico. A gente tem um produto, inclusive, aqui exposto, que é super nostálgico. Que é isso, a feira é basicamente de adultos, todo mundo do mundo do brinquedo. Levar essa experiência. Então, o stand está totalmente aberto, dá para experimentar, dá para sentir e viver. E é isso que a gente quer. Então, a gente potencializa isso muito, a experiência. Samira, aproveitando, fala um pouco mais sobre as estratégias que vocês usam para resgatar essa nostalgia e atrair, né, os consumidores. A história da Xalingo ela é linda, né? A gente vai fazer 78 anos este ano. Brincando de Engenheiro fará 70 anos o ano que vem, em 2026. Hoje, quem está à frente da empresa é o Rodrigo e a Paula, eles estão ali, inclusive, que são netos da avó Norma. Olha lá, olha eles ali, ó. Muito bem. Estão ali. São netos da avó Norma. A gente, carinhosamente, tomou a liberdade de chamar ela também de vó Norma. Ela que pintou as primeiras peças do Brincando de Engenheiro. Então, já é por si só de arrepiar contar essa história. E aí a ideia agora é contar para mais pessoas, tornar essa história mais palpável, que todo mundo saiba, né? Porque às vezes fala na Xalingo, fala do Brincando de Engenheiro, não conecta uma coisa com a outra. Então a gente está querendo que todo mundo conheça a história da Xalingo, a história do Brincando de Engenheiro, que é ali quando a gente bota, né, o original desde 1956. É para fazer essa validação. E porque eu acho que é isso, né? Quando a gente sabe de onde veio o brinquedo, qual é a história que está por trás, saber que os netos estão à frente dessa empresa tão longeva, né? Eu acho que é uma das mais. Traz uma confiança, traz um respeito, traz o legado e gera uma conexão. Acho que todo mundo se conecta aqui com o que eu estou falando, né? Eu gosto de ver as carinhas assim quando faz sentido. E é isso. Então, se toca meu coração, se brilha meu olho, se arrepia, eu tenho certeza que a probabilidade de conectar mais e mais pessoas, mais corações, isso gera conexão. Muito legal você compartilhar. E, ó, no meu consultório, né, porque eu sou psicóloga, hoje a maior parte é terapia criativa, mas o segundo é Xalingo. Porque as ideias são muito legais, né, para várias coisas também, da gente como profissional, né, então não só brinquei como mãe, né, com a minha filha, mas também uso muito no consultório. São ideias muito bacanas. Que a gente fica muito feliz em saber. Bem legal.
É muito legal você compartilhar essa história da avó Norma, porque eu olho para esse brinquedo do engenheiro e pergunto, quem aqui não brincou com ele? Todo mundo brincou. Ele é de muitas gerações, ele faz parte da memória afetiva de todo mundo. Eu lembro o lugar onde eu guardava esse brinquedo na minha casa de infância. Então, assim, todo mundo tem uma conexão. Então, quando você conta essa história e a marca poder compartilhar essa história, é como se essa história fosse um pouquinho de cada um também. E isso é muito legal. Cíntia, você acredita que a nostalgia por esses brinquedos da infância acaba tendo um efeito terapêutico na vida adulta? Na vida adulta, acho que sim. Mas acho que também é o que incentiva os adultos hoje a buscarem, a resgatarem, né, versões aprimoradas, vamos dizer assim, do old fashion, né, do brincar à moda antiga, é exatamente por conta da nostalgia e das vantagens que eles próprios reconhecem que existia, né, do brincar dessa forma, que hoje as crianças se perdem, né, nessa coisa muito do digital. Por exemplo, o digital tem algumas vantagens quando ele trabalha raciocínio também, mas quando ele faz só aquele ciclo de eu olho o negócio e dou uma resposta, né, quem está pensando é a máquina, não é a criança, aí a gente tem os prejuízos, né, e os adultos hoje estão começando a acordar para ver que a gente está tendo uma geração, desculpa o termo, mas emburrecida, né? Se a gente não voltar a resgatar coisas que estimulem, né, o cérebro a funcionar em toda a sua potencialidade, porque a gente sabe que a gente não usa toda a potencialidade do cérebro, ainda que a gente tem, ainda não usa, né? Então precisa usar. E essa nostalgia, né, de estar assim, olhar para coisas do passado, que ajudaram a gente, por exemplo, banco imobiliário, né? A gente aprendia a fazer conta brincando de banco imobiliário, não é? Por quê? Porque eu tinha que ver se eu ganhei, se eu perdi, se eu, né, minha casa, quanto que valia. Não é? Hoje as crianças se recusam a fazer coisas desse tipo porque tem que se esforçar, né? É uma brincadeira que tem que se esforçar. Então, está existindo, sim, eu acho que é uma categoria bem importante, interessante. Lá no stand a gente tem recebido também vários feedbacks desse tipo, né? Eu quero colocar isso na minha loja, porque eu estou recebendo demandas, né, das pessoas virem procurar, não só profissionais, mas pais, né, procurando ideias novas, porque eles lembram de coisas que eles usavam e eles querem achar similares para usar com os filhos. Então, se tu me permite, Silvia, complementando, a nostalgia ela é a volta para o lar, né? Então, nós adultos, em épocas de crise, a gente quer voltar para um lugar seguro. E, geralmente, é essa volta para casa ou essa volta para a infância, né? Então, acho que por isso que os brinquedos nostálgicos ou filmes nostálgicos, e aí a gente tem um mercado inteiro em ascensão, por remakes e etc., porque é seguro. Então, acho que a gente tem, sim, que potencializar isso e levar cada vez mais, gerando conexão, né? Acho que é uma forma de gerar conexão ainda maior com os pais e os responsáveis das crianças. A gente tem um jogo que chama Pedra no Sapato. É um jogo sobre emoções e ela brinca com aquela brincadeira do pedra, papel, tesoura, do Jaquempô. Todo mundo que olha aquilo fala, nossa, isso eu brincava disso, né? Então, já traz, né? É como que vocês aproveitaram isso num jogo diferente, né? Então, sempre tem, quando você resgata esse lugar, né, de conforto do que era da minha infância, sempre tem uma vantagem, né? Eu fico pensando aqui no grande desafio que é para as indústrias de brinquedo unir isso, ao mesmo tempo em que a gente vive uma era que não dá para ignorar a tecnologia, ignorar as telas e ignorar a inteligência artificial que está aí. Complicado isso, não, Samira? Vocês têm aí um grande desafio, não? Um super desafio a gente tem. Eu acho que não é ignorar, é olhar para isso. Como agregar, né? Saber que existe, usar a nosso favor o que a gente entende que é relevante, né? Por exemplo, hoje, quando a gente precisa, às vezes, gerar uma imagem, a inteligência artificial ela gera uma imagem para mim em segundos,
que eu posso mandar e fazer um briefing, mandar para a agência, fazer alguma coisa. Então, isso facilita. Mas o que a gente não pode perder de vista é que a gente tem uma responsabilidade social, emocional, com as crianças, que é seguir estimulando, desenvolvendo todas essas habilidades. E aí a gente entende, novamente, que as telas, de alguma forma, é um pouco mais limitado o estímulo sensorial, né? Porque é ouvido, visão, e aí eles já começam a ter um probleminha de visão, às vezes, mais cedo, e pouco do tato, porque o tato é só ficar passando, né? Então, todos os benefícios que o 3D nos traz, e é isso que a gente tem explorado e a gente quer comunicar cada vez mais e desenvolver cada vez mais produtos, para que seja, não é ou, né? É e. Então, tem um momento da tela, vai ter um momento da tecnologia, mas para estar ali desenvolvendo os sentidos, os 8, a emoção, a noção de espaço, né? De motricidade, precisa ter o 3D. Não adianta, o nosso cérebro precisa desse... Primeiro a gente precisa sentir para depois pensar, né? Então é esse o desafio, mas a gente aceita, né? A gente olha para ela, vê que ela existe, vê o que a gente pode aproveitar, mas segue com os nossos valores e aquilo que a gente quer desenvolver nas crianças. Bom, a gente tem 10 minutos ainda e eu queria abrir para perguntas. Queria deixar que vocês participassem também. Aqui já tivemos uma manifestação. Vamos lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Wagner, sou da Brink Toys Collection. Eu vou fazer um comentário e vou fazer um questionamento. Põe o microfone mais pertinho da sua boca. Põe o microfone mais pertinho da sua boca, assim, ó. Porque senão a gente perde isso. Melhorou? A gente perde a sua voz. Melhor. É o seguinte, aqui me passa aqui pela memória 2 produtos que são os mais antigos do mundo hoje, que ainda são fabricados, né? Que é o Monopoly, né? E o Forte Apache. São fabricados hoje no mundo inteiro, tá? Monopoly é o nosso banco imobiliário, né? Eu acho que é a Estrela ainda que está fabricando. Uma época ele foi acusado de ter uma sustentação ideológica, né? Porque o que é o Monopoly? Você tem que liquidar com os seus parceiros do ponto de vista financeiro, né? Então esse negócio aí poderia ser uma sustentação ideológica para um capitalismo selvagem, né? E tem o Forte Apache, que é fabricado até hoje também no Brasil. Depois eu gostaria de convidá-los para ir até o stand da Gulliver, que lá tem o Forte Apache, que já é fabricado há mais de 70 anos no Brasil, tá? São 2 produtos que têm uma memória afetiva. Muitas pessoas brincaram de Forte Apache, tá? Eu comprei um Forte Apache para o meu primo, meu priminho, né, primo de 2º grau, e eu vi que ele brincava de forma diferente que a gente brincava, né? Lá o pessoal da cavalaria eram amigos dos índios, os índios frequentavam naturalmente o Forte Apache, não era a forma de brincar. Então, os brinquedos vinculados a uma relação afetiva, elas acabam passando por geração, tem formas de brincar diferentes, né? São outras coisas que uma forma diferente de brincar. A partir de uns anos atrás, agora a questão, a partir de uns anos atrás, teve um cara aí que liberou armas para a sociedade civil. Tá? Não vou falar o nome dele, não me interessa. Liberou as armas. Nós estamos vendo hoje armas em simulacros, né? Brinquedos, em várias lojas. Tá? Aqui mesmo, estou até dando uma olhadinha na Brink, estava conversando com meu colega, tem expositores que estão com um tipo de arma, é perfeitamente normal, tem no mundo inteiro também. Agora, vocês imaginam que isso possa ter alguma consequência negativa da forma como elas estão sendo colocadas? Porque a criança hoje, ela convive com a violência, tá? O camarada liga a televisão lá, 6 horas da tarde, no programa lá do Datena, você vai ver, são cenas de violência. Você acha que isso pode, na opinião de vocês, isso pode ter alguma influência negativa ou brincar é completamente diferente da vida real? Vai sobrar para a psicóloga responder isso, né? Olha,
É mais provável que sim, porque como a criança responde, do ponto de vista psicológico, a imitação é muito importante para a aprendizagem, né? Então, e a reprodução também. Então, quanto mais tarde se deixar para oferecer, né? Eu, como psicóloga, por exemplo, não recomendo, né? E aí, se alguém aí está vendendo as armas, já não vai gostar do que eu vou falar, né? Não recomendo, mas se for fazer, que faça o mais tarde possível, para que a criança aprenda outras coisas antes de brincar, de matar outra pessoa, não é? Porque o que a gente vê do ponto de vista psicológico é que não é todas as crianças que se desviam, vamos dizer assim, que se influenciam negativamente por isso. Mas as que se influenciam é no caminho da banalização da violência, né? Que é tudo aquilo que a gente não quer. Então, uma alternativa interessante é um Nerf, por exemplo, né? Vamos brincar de Nerf, que é mais legal, né? De arma de que solta bolinha de sabão, que dá tiro de água, que daí é divertido, né? Mas que não que simule o matar o outro, tal, porque isso tem sim, tá? Ele pode ficar até a nível subconsciente, inconsciente, mas você acaba tendo uma banalização da importância da vida, da importância do outro, né? Que está na contramão daquilo que a gente está falando aqui, da questão da construção socioafetiva, né? A gente entra também aí numa questão de games, né? Quando pensa um pouco nessa questão, mas não é o foco aqui. Samira, quer complementar? Não, acho que a doutora Cíntia já falou tudo. Nós, na Xeling, o nosso foco é muito no educacional, no educativo. A gente tem até por filosofia não ter nenhum brinquedo que estimule dessa forma. Legal. Mais alguma pergunta? A gente ainda tem um tempinho aqui na frente. Boa tarde, meninas. Eu trabalho com recreação infantil e pretendo abrir uma loja de brinquedos infantis. E como eu trabalho diretamente com as crianças, eu vejo que as crianças hoje em dia estão muito mediatistas, menos sociáveis e mais frustradas. Pelo que eu tenho de contato com elas e com os pais, eu vejo que os pais, como a Cíntia falou, têm dificuldades de estar sentando para brincar com as crianças, interagir com as crianças. E o brinquedo que eu acho que eles conseguem interagir melhor são os jogos. Vocês teriam outras opções, além dos jogos, para os pais terem mais facilidade para interagir ali com a criança? Olha, eu penso, nem é meu foco na terapia criativa, mas vou te dar uma ideia para a sua loja, tá? Brinquedos que precisem de colaboração, né? De fazer junto. As massinhas, eu vi umas coisas de EVA bem bacana, aqui, massinha de EVA. Vamos construir juntos, né? Então, coisas que você possa oferecer não só o jogar, porque o jogar pode ficar um pouco competitivo, né? Quem ganha, quem perde. Tanto que lá, quando a gente tem um jogo cooperativo, competitivo na terapia criativa, a gente já tem uma regra tipo pesquisa eleitoral. 2 pontos para mais ou para menos é empate técnico. Ninguém ganhou, entendeu? Porque não é para estimular a competição, é para estimular a colaboração. Vamos fazer juntos, né? Então, todas essas coisas na linha de construir coisas, né, massinhas, né, mesmo os quebra-cabeças, são coisas que vale a pena você investir na loja, né? Nessa linha do que você está querendo fazer dentro do seu comércio. Concordo, né? Ia te indicar toda a nossa linha de Brincando de Engenheiro. Exatamente. Ela tem inúmeras possibilidades, né? Porque eu acho que é isso, né? Esse brinquedo, ele te dá inúmeras possibilidades de brincar, né? Então, além do clássico, aí que a gente tem a diferença de quantidade de peças, a gente tem de princesa, a gente tem de trem, agora a gente tem um magnético que mantém a essência ali, mas oferece para a criança uma nova forma de brincar. Então, os blocos como um todo, né, o nosso o Brincando, ele é um brinquedo, como a gente fala, esse open toy, né, um brinquedo aberto, não tem fim, a criança pode arrumar 1000 formas de brincar com ele.
Inclusive, o Magnético esteve ontem aqui no palco. A gente fez review dele. Quem perdeu, depois pode olhar ali no nosso Abrim Trends, que os lançamentos e os reviews que passam aqui no palco estão lá também. Então, fica a dica. Última pergunta. Pergunta rápida aqui para a gente aproveitar o nosso 1 minuto e 40, lá no fundo. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lívia, eu sou da Idearia Brinquedos, da parte de marketing. Inclusive, é o seu Brás que atende a gente lá na Xalingo. Adoro, que legal. Acho que não é muito uma pergunta, mas acho que uma pulga para nós. Primeiro, eu queria dizer que o Pequeno Engenheiro mexe com o nosso coração. Eu fui em um parque no Sul e a entrada do parque já é o Pequeno Engenheiro e no Big Land. E aí a gente travou, eu e minha esposa, a gente parou e falou, nossa, né? Já mexeu o coração. É realmente real. Eu sou diagnosticada com TDAH e ênfase em concentração. E eu sou a prova do quanto esses brinquedos são fundamentais. A gente critica muito hoje o celular, mas nós, crianças dos anos 90, era muito focada na TV. A gente esquece isso. E também somos adultos aprendendo a lidar com essa retirada, né, das telas, porque a gente viveu. Eu sabia rebobinar a fita verde para assistir um único filme de sereia que eu adorava. Tenho tudo, inclusive até tatuagem, porque era o meu hiperfoco. E não sabia fazer muitas coisas funcionais, não tinha paciência. Um quebra-cabeça hoje é uma das minhas terapias. E me irrita, mas eu insisto para fazer, porque foi o que faltou na infância, né? E o Pequeno Engenheiro fez... Eu sempre lembro de estar com os meus primos, porque era o momento que eu brincava com um brinquedo e realmente ficava ali quietinha. E aí eu queria parabenizar também essas empresas que continuam fazendo esse conteúdo, mesmo com esse mundo engolindo, né, tudo isso. Qualquer brinquedo é educativo, para Montessori até uma latinha é educativo, mas vocês vão no nicho muito pedagógico de desenvolvimento e vocês, de fato, mudam vidas. Né? Eu aprendi a fazer as coisas pensando nas regras de um jogo de tabuleiro, né? Ou pensando em algum brinquedo. E hoje eu estou nesse nicho, né, que me acolheu. Mas, enfim, parabéns. E para a gente também pensar e acolher um pouco mais esses pais, porque a gente também veio dessa coisa, não é só o celular, tem a TV, teve outras questões aí nos anos 90 que a gente precisa repensar em como ofertar. Porque antes da criança, a gente tem que pensar no adulto que vai estar pagando isso e por que ele vai aceitar isso. Porque não é fácil brincar com uma criança. É muito difícil. Eu mesmo fico com os meus sobrinhos, fico enlouquecida. Então, acho que é repensar mesmo. É só uma pulga aí que eu queria colocar, que é o que a gente vem trabalhando muito e tem muita dificuldade. Super obrigada, né, pelo teu depoimento. Acho que fecha assim com chave de ouro, né? E sim, com certeza, né? A gente estava, inclusive, falando ontem, né? Os pais também estão cansados, né? Por isso que a gente quer cada vez mais estimular a experiência, né? Para tentar conectar de forma como tu lembra, porque tu experienciou. Então, como é que a gente conecta com esses pais que já experienciaram alguma coisa? Talvez seja um caminho menos doloroso e com menos culpa, né? Porque a gente também entende, né? A gente está vivendo numa sociedade que tudo para as crianças e para a gente, adulto, né? Cansa, né? Às vezes a gente chega no final do dia, é tanto estímulo visual, a gente também tem que acolher eles, e é por isso que a gente está tentando o caminho da experiência. Obrigada aí pelas parabenizações, né? E assim, a gente está nadando contra a maré, né? Inclusive, eu tenho um material lá na terapia criativa que chama Contra a Maré, né? Nadar contra a maré. Mas a gente está vendo cada dia mais que vale a pena em relação aos resultados, né? Não só os resultados financeiros, mas os resultados de alcançar os objetivos que a gente tem quando a gente se propõe a nadar contra a maré. Obrigada. É isso, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu só tenho a agradecer. O papo foi ótimo, foi muito rico. Muito obrigada, parabéns. Obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, gente.